Eu perdi o noivo, perdi o emprego. E a minha mãe foi e acabou me expulsando de casa, porque eu não tinha mais dinheiro para ajudar. E meio que sustentava ela com o dinheiro da noite. E aí eu fui pro fundo do poço. Eu fui pra rua. Eu não tinha onde morar, não tinha onde trabalhar e não tinha onde me sustentar. E a opção que eu tinha era voltar para aquela vida, mas eu não quis. E eu falei, dessa vez eu passo fome, mas eu não volto para essa vida. E aí a surpresa do meu testemunho é que envolve muitas coisas, por isso que eu tô aqui, que eu acabei pedindo ajuda para algumas pessoas da igreja e eu levei porta na cara. Quando eu cheguei no fundo do poço, quando eu não tinha o que comer, não tinha onde morar. Mas eu acredito que tudo isso foi permissão de Deus. E quem me tirou da rua foi uma mãe de santo. Foi uma macumbeira. E ela chegou até mim, ela já me conhecia de vista. E ela falou, oi Dani, tudo bem? Tudo. Ela, o que você está fazendo aqui? Eu falei para ela, não tenho para onde ir. E ela se abaixou, me olhou nos olhos e me disse, agora que você chegou no fundo do poço, é só subir. Foi Deus que usou ela. Ali eu vi Deus usando ela, quebrando paradigmas. Não usando só evangélico. Ele usou uma garota da noite. Depois ele usou uma macumbeira para falar comigo. Deus usou. E eu fiquei 6 meses morando com ela. Ela me tratou super bem. Ela nunca me desrespeitou. Ela me deu comida, chuveiro, cama, nunca me cobrou nada. Era um barraquinho, era uma casa bem simplesinha. E nesses 6 meses eu comecei a ler a Bíblia sozinha. Eu parei de ir para a igreja, né? Porque eu meio que fui desprezada. E aí eu comecei a ler a Bíblia sozinha, dentro da casa dela. E era assim, por isso que eu não tenho preconceito. Porque eu tive experiências com pessoas diferentes da minha religião e pessoas boas, entendeu? Por isso que eu fiz questão de estar aqui mesmo. E ela sempre me dizia, ela era muito amável comigo. Ela falava, Dani, se você quiser escutar um louvor, pode escutar. Às vezes eu vou escutar meu ponto aqui, tá bom? Eu falei, não, tudo bem, a casa é sua, você que manda. Eu tô aqui de favor, mas ela sempre foi muito agradável comigo. Só que estar no fundo do poço não é fácil. A depressão chegou. E eu ainda era viciada. Então, eu comecei a ter pensamento suicida. E eu pensando em me matar, só que eu já estava lendo a Bíblia. E aí eu tive uma decisão. Eu falei, já sei, eu vou tentar descobrir se esse Deus existe. E aí eu me tranquei dentro do banheiro e eu comecei a orar sozinha. Eu me ajoelhei e eu comecei a falar, Deus da Bíblia, se esse Deus aqui existe mesmo, eu peço que o Senhor me prove. Porque eu não aguento mais, eu vou me matar, eu não aguento mais essa vida. É muita pressão, olha que ponto eu cheguei. Sabe? E tem todas aquelas situações desde a infância, muitas coisas tipo assim, eu não mereço tanto sofrimento, só sofrimento. O que eu fiz para merecer tanto sofrimento desde criança? Né? E aí vem os questionamentos e eu coloquei tudo isso em oração e eu falei, eu tô tentando. Se eu me matar, pelo menos eu tenho consciência tranquila de que eu tô tentando. Tô tentando saber se isso é real ou não. E eu fiz alguns pedidos para ele. Nessa oração eu falei, se o Senhor existe mesmo, eu peço que o Senhor me liberte dos vícios, porque eu não consigo, eu quero parar, mas eu não consigo. Que o Senhor me dê uma casa, um lugar melhor para eu não ficar também de favor com ela, né? E um emprego. Eu pedi essas 3 coisas para ele. E que ele me transformasse, né? Porque eu queria ter uma vida decente, mas eu não conseguia. E orei, fiquei orando e esqueci essa oração até que eu sonhei com uma igreja. E aí, sonhei com uma igreja e essa igreja existia. E aí, eu conversei com essa minha amiga macumbeira, eu falei, sonhei com uma igreja. E ela me incentivou, ela, vai então, é um sinal pra você. Né, que bonitinho. E aí eu fui para essa igreja que existia e chegando lá a pastora estava falando sobre libertação de vícios. E ela falou, você que tem vícios, vem aqui pra frente. E eu fui, porque eu queria parar de beber. Pra mim, tudo estava sendo válido. Né? O que fosse, estava dentro, eu queria parar. E chegando lá, ela falou, você tem vícios? Aí eu falei os vícios que eu tinha. Ela falou, você quer parar? Eu falei, quero. Ela, você crê que Jesus pode fazer isso por você? Eu falei, creio. Por que não, né? E aí ela falou, então vai para sua casa que nós estaremos orando por você. Vamos fazer um círculo de oração aqui. Eu nem sabia o que era isso. Eu falei, tá bom, obrigada. E continuei minha vida. Fui pro barzinho beber com os amigos depois de uns dias. E lá dentro do bar, eu fui beber um copo de uísque bem vagabundo e um copo de cerveja. E na hora que eu fui beber, me veio uma ânsia. E eu falei, estão me vendendo, era barato, né? Estão me vendendo bebida estragada. Tava com um cheiro de esgoto e merda, desculpa a palavra. Tava muito pesado assim o cheiro. E eu quis brigar com o garçom. Eu falei, vocês estão me vendendo bebida estragada.
Ele, não, tá tudo bem. Aí os meus amigos pegaram a bebida e cheiraram, Dani, tá normal. E aí eu fui tentar beber de novo e aí veio aquela ânsia muito forte. Tipo, quase vomitei minhas tripas. E aí eu fiquei brava, porque eu não tava conseguindo beber e eu queria beber, mas eu não tava conseguindo. E já faz 10 anos que eu fui liberta da bebida e das drogas dentro de um bar. De maneira instantânea. E a partir desse momento que eu fui liberta, né, que eu parei de beber, eu não tinha mais vontade mesmo. Tanto é que na mesma semana, essa ex-patroa que me ganhou para Jesus, ela me chamou de volta pro emprego. E aí eu consegui um emprego. E um vô meu, que eu não via há muito tempo, pai do meu pai, me encontrou na rua e eu perguntei para ele se tinha um quartinho para me ficar. E ele falou que tinha. E ali eu fui atendida. Eu fui liberta do álcool e das drogas, consegui um emprego e um lugar para me ficar. Era um pedido simples. Da parte da bebida não era simples, né? Mas os outros 2 era simples. Mas para quem está no fundo do poço, né? Para quem precisa, até o fel é doce. Ali eu revivi. Ali foi algo que me trouxe a convicção. Ele existe. Porque ele me atendeu. Eu fui muito específica com ele. E ele me atendeu. Só que, como vocês podem perceber, foi algo totalmente meio que fora da igreja. Foi algo muito particular. Entre eu e ele, assim, dentro do banheiro. Por isso que eu falo, eu não imponho para as pessoas. Eu divido, eu compartilho a minha história. Quem quiser acreditar, acredita. Mas é algo assim que é pessoal, é particular. Mas eu não posso deixar de contar, porque eu sei que isso é luz. É esperança na vida de muitas pessoas. É o poder da fé, né? Eu vivi um milagre. Uai, seu app de vídeos curtos.